conhece, né? Então, cada um aí pode cantar em seu pedindo que o Espírito Santo nos guie nesse nosso. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você já programa sua viagem e economiza. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Alguém Minha alma tem sede
Bíblia, abre lá em Mateus, versículo 7 a 12. Então, Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Encontraram? E aí, gente, encontraram? Mateus 7, versículos 7 a 12. Boa tarde. Boa Desculpa aí tarde, pelo Cris. atraso. Sem problema. José Carlos, eu não estou ouvindo você direito. Eu acho que o seu microfone deve estar com algum probleminha. Dê uma olhada aí, por favor. Você não está vendo? Tá ruim mesmo. Está cortando, é isso? Tá muito baixo. E eu não sei nem dizer o que está acontecendo com o meu microfone. Eu já aumentei aqui tudo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu vou botar o fone. Você está me ouvindo agora? É Mateus o quê, Zé? Que eu não ouvi direito. Mateus 7, versículos de 1 a 7 a 12. Ô, José Carlos, o seu microfone está cortando É mesmo. E baixo. de baixo. Não sei o que está acontecendo com o meu microfone. Alguém conseguiu ouvir qual é o capítulo e o versículo que eu não consegui ouvir direito? É de 7, de 1 a 6. Capítulo 7, de 1 a 6? Eu entendi isso, né? Entendi. Mateus. Obrigado. Capítulo Entendi, de 7, 7 a versículo de 7 a 12, não. 12. Repita aí, por favor. Capítulo 7, versículo de 7 a De 12. 7 a 12. De 7 a Ah, tá. 12. Obrigada. Pronto. De 7 a 12. Achei aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora tô. Agora tá bom. Estou usando o celular para ver isso melhor. Então, Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. De 7 a 12. Quem pode ler para a gente? Eu posso. Posso ler? Por favor. Eliane, pode ler, então. Eu, né? Tá. Confiança no Pai. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês
está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. A regra de ouro: tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, É a Senhor. voz, Senhor. Isso. E o que vocês entenderam Como? desse texto? O que vocês entenderam? E tudo que for feito com fé, a gente vai ter uma resposta, né? E que tudo que a gente pratica, né, a gente vai ter um retorno. Por exemplo, se a gente pratica o bem, a gente vai ter esse retorno. Eu acho também, Zé, que muitas pessoas acham que Deus está muito distante da gente, né? Tipo, ele lá, eu cá. Sendo que, na verdade, ele está muito mais perto da gente do que a gente pensa. E como um pai mesmo, o que for bom pra gente, que a gente pedir, ele há de conceder, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Sim. Eu entendi que tudo também que é pedido e é merecido é concedido. Entendeu? Eu entendi dessa forma aí. Você tem feito ao outro o que gostaria que fizesse a É você? isso que eu ia falar. Que a gente, às vezes, a gente faz com o outro, mas às vezes a gente não quer que faça com a gente, né? Então, às vezes, o que a gente deseja pra gente, a gente quer que deseje pro outro, coisas boas, né? Porque tem gente que se pra mim tá bom, eu não tô nem aí pro outro. Mas às vezes você pede, mas pelo seu raciocínio de ser assim, às vezes você não alcança a graça que você tanto pede. Porque se você não deseja pro outro aquilo, por que você também tá pedindo pra você, né? Mais ou menos o que eu entendi, assim. Você acha merecedor de tamanha bondade do Pai? Por quê? Rapaz, eu não sei se às vezes pelo menos, às vezes a gente pede com fé, mas às vezes, eu vou ser muito sincera, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, será que eu não mereço isso? Quando a gente pensa que não alcança logo, a gente às vezes enfrenta uma dúvida. Poxa, será que eu estou pedindo isso é porque eu não mereço ou porque não é para ser dessa forma? Vai vir de outra forma. Verdade. Alguém mais quer falar? Rapaz, eu acho que eu não mereço não, viu? Porque eu já fiz tanta coisa na vida, assim, que não foi das melhores, né? Escolhas. E mesmo assim, Deus, apesar de tudo isso, ele busca sempre dar o melhor pra gente. Para o que é melhor pra gente, né? E muitas vezes eu não me acho merecedor dessas coisas que ele me dá, por exemplo, na minha vida, muitas bênçãos que eu recebi assim gratuitamente, que eu falo, nossa, eu não sei o que que eu fiz para merecer isso. E a resposta é, eu não fiz nada para merecer isso. Eu recebo porque ele é bom, não porque eu sou bom. Ótimo. Alguém mais quer compartilhar? Eu concordo com o Rafael. Eu, às vezes, me sinto assim muito, como é que se diz assim, agraciada com muitas benesses, né, que eu tive, que eu tenho, e às vezes eu não me acho tão merecedora assim, de tanta bondade. A bondade do Pai, né? Alguém de vocês se lembra de alguma situação inesperada de ajuda ao próximo e que você se sentiu recompensado pela sua atitude? Rapaz, Olha, eu lembro de uma situação e eu era adolescente, sabe? Nós tínhamos uma vizinha, era uma senhora, e ela era alcoólatra. Aí, se não me engano, foi até uma sexta-feira santa. Ela estava em casa sozinha e parece que entrou alguém na casa e ela começou a chamar, né? Ela começou a chamar.
E eu fui lá. E ela, parece que realmente tinha entrado alguém na casa, e ela, era de dia isso, de tarde. Aí ela começou a gritar, mas só que acontece? As pessoas lá não davam atenção para o que ela falava, justamente por ela ser uma pessoa alcoólatra, né? Ela bebia, passava dos limites. E aí tá, eu fui, quando cheguei lá, ela estava passando mal, tinha vomitado, sabe? Estava sozinha na casa. E aí eu fui, ajudei ela, levei ela para o banheiro, ajudei, limpei. Depois que ela ficou bem, né? Eu fiquei, que a gente morava em frente. Eu senti um alívio quando o marido chegou, porque ela tinha marido, tinha mãe, tinha filha. Quando todo mundo chegou em casa, e eu me senti tranquila, porque, assim, eu não deixei ela lá sozinha naquela hora que ela estava precisando, entendeu? Independente dela ser alcoólatra ou não. Quem sou eu para julgar, né? Então, eu acho que esse foi um momento assim que nunca saiu da minha mente. Vamos pensar em alguns pedidos que a gente quer colocar nas mãos de Deus, na vontade dele, para que possa ser realizado. Cada um pode fazer um pedido ou espontâneo, falando ou mentalmente, colocando nas mãos de Jesus, para que ele possa interceder por nós junto a Deus. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, agradecemos por esse dia de encontro que estamos começando, a oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer o valor da oração, como orar e estar em sintonia contigo em todos os momentos de nossa vida. Agradeço por fazer parte deste grupo e da alegria que está acontecendo em nossa família. Amém? Amém. Ótimo. Então vamos. Lembra que eu passei lá no grupo, né? Algumas. Estão me ouvindo? Estou. Sim. E a gente já terminou essa parte de falar sobre a Bíblia, né? Lembra que nós começamos desde o início e tal, falando sobre a Bíblia. Então, agora nós terminamos essa parte para a gente poder entrar numa outra parte, né? Então, eu coloquei relembrando o encontro anterior, que vocês mesmos fizessem essa rememoração para que a gente pudesse, de fato, ficar gravado na nossa cabeça, porque às vezes eu fico falando, e aí eu tenho que ouvir vocês realmente se estão gravando, se estão guardando tudo isso que a gente está passando. Eu sei que é muita coisa, mas algumas coisas essenciais a gente tem que guardar, certo? Tá certo. Então, por isso que eu dividi lá aquelas partes e cada um fazer partilhar, né? Uma das partes que eu coloquei no encontro, de acordo com o que a gente colocou lá no grupo, tá bom? Então, eu pedi lá para Sandra fazer um resuminho e apresentar para a gente sobre o Antigo Testamento. O que ela entendeu, o que ela lembra do encontro, que a gente falou sobre o Antigo Testamento. Tá me ouvindo, José? Estou, sim. Bom, eu fiz um resumo aqui, não sei se está pequeno, se está grande, e vou falar para você. A Bíblia se inicia com Gênesis. Deus criando o mundo e dando forma às coisas. É isso? Para todas as pessoas. E... Só um minutinho. Eu parei. Deu o mundo, né? Todas as pessoas.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, a escuridão cobria até as profundezas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus deu o nome de dia, e a escuridão Deus chamou de noite. Deus disse que as águas debaixo do céu se junte todas em um lugar só, chamando de mar. Eu fiz mais ou menos um resumo. Você quer que leia tudo? Não, eu queria que só você falasse um pouquinho o que você entendeu que é o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É isso. O que eu vi lá, eu li lá que Deus criou a Terra, né? O mundo todo, né? E era tudo escuro, sem forma. Ele criou, né? Dando forma, dando luz, separando a água da terra, certo? Vi também que Adão e Eva estavam no paraíso, pecaram, certo? E um dos filhos de Eva matou o próprio irmão. Que eu fiz um resumo aqui grande, mas você quer por partes. O que eu entendi foi isso, né? E Caim e Abel, né, pecaram, que era o filho dela. E ela muito triste por ver que o próprio irmão matou o outro, né? Matou o irmão. E aí Deus deu a punição, né? A Eva e a eles, punindo eles, né, no caso. E Deus deu a punição e Noé foi o único que foi fiel a ele, né? Fazendo a arca. Levou anos construindo a arca junto com seus filhos, né? Caim, Cã e Jafé. E eles levaram um ano construindo e Deus mandou o dilúvio, né? Que foi um castigo universal que exterminou toda a humanidade daquela época. E um dos filhos de Noé, Cã, né? Zombou do pai e ele foi amaldiçoado. Foi assim que eu entendi, algumas partes que eu entendi. Eu esqueci de fazer até uma introdução. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que revela a vida de Deus presente na história dos homens. Na Bíblia, encontramos a palavra de Deus, expressa pela palavra dos homens, revelando o projeto de Deus que transforma a história e a leva em direção à liberdade e à vida plena para todos. Isso é um que diz também a nossa Constituição dogmática, né, sobre a revelação divina no Concílio Vaticano II, né? Deus, na Sagrada Escritura, falou através de homens e de modo humano. As palavras de Deus, expressas por línguas humanas, se fizeram semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai eterno. Ou seja, né, aquilo que Deus quer dizer, ele utiliza o ser humano para poder falar, né? E isso se dá na Bíblia. A Bíblia, que é a nossa Bíblia cristã, ela tem duas grandes partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. Não é isso? Em grego, há uma única palavra para dizer aliança e testamento. Poderíamos, então, dizer antiga ou também nova aliança, que é a mesma coisa. Então, o Antigo Testamento é uma coleção de 46 livros, onde encontramos a história de Israel, o povo que Deus escolheu para com ele fazer uma aliança. Portanto, o Antigo Testamento é a história de um povo. Mostra como surgiu, como viveu o escravo no Egito, como possuía uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com as outras nações, como estabeleceu suas leis e viveu sua religião. Apresenta seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperanças. É importante, porém, que o Antigo Testamento é a história desse povo em aliança com Deus. Ou seja, lá a gente vai ver como o povo vai fazendo aliança com Deus. Porque quando se quebra a aliança lá com Adão e Eva, aos poucos, Deus vai procurando o povo para retornar essa aliança.
E aí vai acontecendo toda a história do povo de Deus. Nada que se conta a respeito de Israel está desligado do seu relacionamento com Javé, o nome com que Deus se revelou. Então, o Antigo Testamento, ele mostra como esse povo se comportou em relação a Javé e qual é o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade através desse povo. Certo? Vendo como Israel foi fiel ou não a esse projeto, e como Deus agiu no meio dele, poderemos nos aproximar com mais compreensão da outra parte da Bíblia, que é chamada Novo Testamento, que daqui a pouco a gente, Eliane que vai falar para a gente. Certo? Então, era só uma visãozinha assim, geral, para a gente poder ter essa consciência. Então, o Antigo Testamento, né, é uma das partes que foi dividida a Bíblia, que contém 46 livros, e o que narra lá, né? E conta a história do povo de Deus, como foi a aliança, ou quebra de aliança, que foi acontecendo durante esse processo. Certo? No Antigo Testamento, então, ele é dividido em 46 livros, e esses livros são divididos em tipo prateleiras, né? Para melhor entender. E aí, ele foi dividido em livros de Pentateuco, livros históricos, sabedorias, proféticos, né? Esse do Antigo Testamento. E aí, o Robson ficou de falar sobre os livros do Pentateuco. Ele está aí? Ele mandou um resumo para o meu zap aqui, mas não sei por que não apareceu, né? Então, o Pentateuco, como o próprio nome diz, né? Penta, são 5, né? São 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. E é uma palavra derivada do grego, significa 5 livros. Essa palavra é usada para indicar os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus chamavam essa parte da Bíblia com o nome de Torá, que significa lei. Certo? Nesses 5 livros encontramos histórias e leis que foram postas por escrito durante 6 séculos, reformulando e adaptando e atualizando tradições antigas e criando também novas tradições. Tantas histórias como as leis giravam em torno de um centro, o ato libertador de Deus no Êxodo, que é o ato fundamental do povo de Israel. Certo? Os livros históricos. Carla, né? Ela pediu para avisar que não podia participar hoje, porque ela estava em viagem de trabalho, né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre esses livros históricos, né? São 16 livros históricos, né? Que também tratam sobre essa questão dos profetas, da presença, ou melhor dizendo, de alguns profetas, tá? Porque não são todos, não, que existem livros proféticos que vão falar realmente sobre só o que os profetas eles veio dizer, né, para a humanidade a respeito desse retorno da aliança com Deus. Mas ele conta um pouco também da história do povo de Deus nesses livros históricos, ou seja, são as histórias em si. Quem quiser conhecer e aprofundar sobre a história do povo de Deus, leia bastante esses livros que vai conhecer, né? Então, são 16 livros, Josué, Juízes, Samuel 1, Samuel 2, Ruth, Crônicas 1 e Crônicas 2, Reis 1 e Reis 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e Macabeus 2. Né? Então, é interessante se tiver a oportunidade de reler sempre, e quem tiver essa oportunidade de ler toda a Bíblia, o faça, né? Porque vai engrandecer muito o seu contato com a palavra de Deus, o que ele quer para cada um de nós e também para a sua vida, né? Por isso é importante, quem tiver essa oportunidade de ler toda a Bíblia, vai ser muito bom para
o seu contato, a sua vida de oração, né, com Deus, certo? Nesses livros históricos ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Encontramos a história de Israel e do judaísmo, desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento. É interessante notar que não se trata apenas do registro cronístico, ou seja, de crônicas, fatos, né? Mas de uma interpretação do acontecimento a partir da fé e a serviço dos problemas e interesses de situações bem determinadas. Certo? E aí vem quais os livros? Os livros sapienciais. Que o Jorlan que vai falar pra gente, não é isso? Não, eu tô no Sabedoria. A sabedoria? Ele. Ah. E eu falei qual? Sapienciais. É a É o mesma mesmo? coisa. É o mesmo? Ah, então, desculpa. É Tá o bom. mesmo. Eu fiz uma pesquisazinha aqui, um resumozinho básico para pegar. O livro da sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, é um dos maiores livros deuterocanônicos da Bíblia. Possui 19 capítulos e é considerado o volume companheiro de Eclesiastes. É normalmente atribuído a Salomão, porém, estudos indicam que foi escrito por um judeu da Alexandria. Segundo os tais estudos, seu autor foi um judeu da Alexandria que escreveu o livro nos últimos decênios do século I a.C. Foi um livro do Antigo Testamento a ser escrito, sendo, portanto, fictícia a atribuição a Salomão. Tem mais coisa aqui que eu vi. Aqui. O livro, ele ensina a verdade, a verdadeira sabedoria que conduz a uma vida justa e à felicidade. Em outras palavras, o autor quer mostrar que a sabedoria ou sensação de realização de vida não é apenas um fruto do esforço do homem. São chamados de sapiensais porque, de um modo ou de outro, envolvidos com o tema da sabedoria, este conjunto compreende os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Eclesiásticos e Sabedorias. Foi o que eu encontrei sobre isso. Ótimo. Então, são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, que faz parte dos livros sapienciais ou livros da sabedoria. Certo? Depois vem os livros proféticos. Quem ficou de falar? Foi Vânia, né? Oi, de Vânia. Edivânia que está trabalhando. Você vai poder falar aí, Edivânia? Estou só ouvindo, não estou podendo conversar muito, não. Certo. Os livros proféticos, pela sua coragem de questionar a situação presente e vislumbrar um futuro diferente para o seu povo, os profetas sempre exerceram atração fascinante. Muitos chegam até a confundir profeta com adivinhador do futuro, pensando que eles são de aqueles magos que adivinham o futuro, né? Outros chegam a pensar que eles ensinavam coisas absolutamente novas. O verdadeiro profeta, no entanto, é aquele que preserva a tradição autêntica de seu povo, perdida ou deformada em meio a tantas tradições criadas para defender interesses, legítimos poderes e sustentar sistemas. O núcleo central da tradição autêntica é a fé exodal, ou seja, daquele do Êxodo, o reencontro com o verdadeiro Deus, revelado a Moisés. Como ele diz lá, eu sou Javé, seu Deus,
que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. As atividades do profeta variam de acordo com seus ouvintes e com o momento histórico em que ele vive. Cada profeta tem o seu estilo próprio e pronuncia anúncios e denúncias diante de situações bem determinadas. No entanto, podemos perceber duas grandes vertentes na atividade dos profetas, que é uma exigência de conversão de todos aqueles para quem ele está falando, um anúncio da esperança. Os livros proféticos testemunham a vida e a atividade de homens que possuem fé profunda e vigorosa, homens que procuram levar o povo a um relacionamento sempre renovado e responsável com Deus, que julga e salva. A literatura profética pode ser dividida de várias maneiras. A mais tradicional e comum é a divisão dos profetas maiores e menores, como a gente já viu, né? Não porque uns sejam mais importantes que outros, mas simplesmente pela extensão de seus escritos. Os profetas maiores são 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são 13: Baruch, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo? Nós vamos agora para outra parte, que é a história do povo de Deus. Que eu pedi até o Guilherme para poder falar. Não sei se ele já voltou de viagem também, que ele estava viajando. Ele está aí? Não, né? Alguém de vocês sabe a história do povo de Deus? Não? Lembra que quando eu comecei a falar sobre a história do povo de Deus, eu contei um pouco desde o surgimento lá em Adão e Eva até Jesus, né? O nascimento de Jesus, contando um pouco esse percurso todo, né? Contei lá que Adão e Eva viviam no paraíso, depois eles foram expulsos, depois eles tiveram 2 filhos primeiros, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel, depois o Caim ele foi expulso dessa convivência com Adão e Eva. Ele foi para um outro local, formar uma comunidade lá dele, onde ele vivesse, mas ele foi exilado. Mas aí nasceu um outro filho, que é chamado Sete, né? Sete, que vai dar origem toda a nossa história de povo, né? Porque é através de Sete que vai fazer a geração toda até chegar em Davi, Davi ter toda a questão de José sendo da mesma descendência desse Davi, né? Então, com Sete, aí a geração dele vem passando, né? E vai passando por Matusalém e outros filhos, uns vão tendo outros filhos e assim vai sucessivamente, até chegar em Noé, né? Aí Noé tem a questão do dilúvio, depois com o dilúvio ele repovoou a terra, né? E a partir daí vai surgir, né, Abrão e Sara, que são os nossos pais na fé, e de Abrão e Sara ele vai nascer um filho chamado Isaac, né? E de Isaac vai nascer um filho chamado Esaú e Jacó. Jacó rouba a bênção, né? Que seria do filho mais velho que nasceu, apesar de serem gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então ele teria primeiro as bênçãos todas, as propriedades, né? E aí ele rouba essa bênção do seu pai Isaac, né? E foge. Então, e aí ele vai formar as 12 tribos, né? Porque Deus vai mudar o nome dele de Jacó para Israel. Então, vai formar as 12 tribos de Israel, né? Com os 12 filhos que Israel, ou seja, Jacó, vai ter, né?
Eles vão ter 12 filhos. E aí, desse filho, vamos dizer assim, o penúltimo, né? Porque o mais novo seria José, e depois que José é vendido para o Egito pelos seus irmãos, né? Nasce um outro chamado Benjamim. Então, José é vendido para o Egito, né? Como escravo. Lá ele interpreta o sonho do imperador, do faraó, e aí ele se torna um gerente, né? De toda a nação do Egito. E aí, interpretando aquele sonho, que seriam 7 vagas magras, 7 vagas gordas, aí teria 7 anos de fartura, né? E aí, depois, 7 anos de escassez. E aí, então, ele organiza todo o Egito para que ele possa passar esses 7 anos de escassez, trabalhando bastante nos 7 anos de fartura, né? E aí, as outras regiões, né, começam a passar fome, necessidade. Então, os pais, os irmãos de José vai no Egito comprar comida, e aí José reconhece. Depois, no início, tem uma certa desconfiança de José e tal, mas depois eles resolvem essa questão toda, e aí a família dele, os irmãos, o pai dele, né, que é o Jacó, vão para o Egito. Passa-se muito tempo, né? Porque o José, ele vai casar lá, ter 2 filhos, mas passa muito tempo, né? Aí ele vai, essa população vai crescendo muito, muito. E com o novo faraó, ele fica com medo que aquele monte de gente podia, né, tomar o poder dele. Então ele escraviza todo o povo judeu, que é esse povo de Israel, né? E aí, escravizando, ele passa 400 anos na escravidão. E daí surge quem? Moisés, que vai libertar esse povo para a terra prometida, que é Canaã. Então, Deus o chama, né? Chama Moisés para poder ter essa empreitada de libertar o seu povo. Então, ele liberta, tem a questão toda das pragas, etc, etc, até Moisés conseguir libertar, ele passa pelo Mar Vermelho até chegar à terra prometida. Moisés não consegue chegar, mas seu primário não consegue, né, com Ruth. Mas chegando na Terra Prometida, onde eles vão estar vivenciando um pouco da experiência de promessa realizada, né, que Deus faz a esse povo, né? Mesmo assim, esse povo ele cai em pecado, ele cai em situações que vão contra o desejo de Deus, e aí ele vai mandando profetas para poder resgatar esse povo, para restaurar a aliança com esse povo. Esse povo, muitos deles não aceitam. Então ele manda profetas, alguns são até assassinados, manda pessoas, manda situações, e esse povo não aceita. Aí ele vai e manda seu próprio filho, né? Que é o próprio Jesus Cristo. E claro, dentro das profecias, eles já vão dando indícios de que virá esse Messias para restaurar esse reino de Deus. Então, fiz um pequeno resuminho, né? De tudo que a gente viu. Depois vem o Novo Testamento, que eu vou pedir a Eliane para fazer um pequeno resumo e falar para a gente o que ela entendeu sobre o Novo Testamento. Oi, José, eu fiz, tá bem resumido, viu? Sim, sim. Pelo que eu entendi, assim, conforme as minhas anotações. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros, né? E dentro deles, nós encontramos 21 cartas ou epístolas também, é a composição deles. E essas epístolas estão agrupadas como paulinas, desculpe. E as paulinas são divididas entre pastorais e católicas. Dentro do Novo Testamento, nós encontramos os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. E no Evangelho e nos Atos, nós temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemon. E dentro do livro de Filemon, encontramos Colossenses, eu não sei se eu vou ler correto, Tessalonicenses, Efésios também. E 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito.
encontramos também as 7 cartas de Paulo, 7 de Paulo, né? 3 discípulos e 3 pastorais. Temos ainda dentro do Novo Testamento Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro também, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Hebreus. 7 cartas católicas e Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Isso aí. As cartas católicas se dirigem a todas as igrejas cristãs. Mas o Novo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento significa a boa nova, né? O Novo Testamento também tem a tradução como a nova aliança, né? É um novo momento para a religião. Para a nossa religião. E a mensagem central... A mensagem central é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens. Então, dentro desses livros, são os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, Apocalipse, está muito presente essa revelação de quem é Jesus. Certo? Obrigado. Gustavo e Juliane, eu pedi para falar sobre os evangelhos. Juliana ou Juliane? Juliana. Oi, José. Juliana está um pouco gripada, então eu vou falar por mim e por ela, tá? Tá certo. Ela está com a voz meio rouca. Bom, a gente ficou responsável pelos evangelhos, né, que significa boas notícias, boa mensagem, boas novas, né? Os evangelhos são as narrativas sobre a vida de Jesus, desde seu nascimento até sua ressurreição. Eles fornecem respostas oficiais a questões sobre a vida e o ministério de Jesus, bem como fortalecem a segurança dos cristãos com relação à realidade de sua fé. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados 4 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque apresentam visões semelhantes de Jesus. A diferença entre João e os evangelhos sinóticos, entretanto, não são contraditórios, mas sim complementares. Todos eles foram escritos por pessoas que eram muito próximas de Jesus ou que tiveram acesso direto a pessoas próximas de Jesus. Todos os 4 evangelhos possuem o mesmo propósito básico: revelar Jesus, mas cada um foi escrito de um ponto de vista levemente diferente para um público um pouco diferente. Centenas de outros evangelhos foram escritos na antiguidade. Eles são chamados evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são diferentes, porque foram escritos até alguns séculos mais tarde e possuem muitos erros e contradições, além de serem muito fantasiosos. Eu estendi um pouco e falei e escrevi sobre cada um em separado. O evangelho é para eu falar agora ou vai se estender muito? Pode falar. Beleza, então vamos lá. Evangelho de Mateus. Mateus foi um ex-cobrador de impostos, um dos 12 apóstolos que acompanhou o ministério de Jesus de perto. Em seu evangelho, Mateus mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, o Salvador prometido. Ele também registrou vários ensinamentos morais de Jesus, incluindo o Sermão do Monte. Ele escreveu principalmente para os judeus. Ele citou mais de 100 passagens do Antigo Testamento. Ele usou termos familiares dos judeus como o filho de Davi. Ele representou Jesus como um rei que veio para estabelecer o seu reino e colocou uma ênfase especial em Jesus como o Messias, e escreveu sobre seus ensinos, seu reino e sua autoridade. Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. De todos os evangelistas, é o que apresenta a didática mais clara. Entre o prólogo e a narrativa da morte e ressurreição de Jesus, ele organiza o assunto de todo o seu evangelho em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso. Lendo atentamente, podemos perceber que Mateus escolheu os episódios de cada parte narrativa de modo a ilustrar o discurso seguinte. O discurso, por sua vez, resume e explica o que está contido nessa narrativa. O Evangelho de Marcos, João Marcos, do livro de Atos, era um jovem pregador da era apostólica.
foi um colaborador dos apóstolos, Pedro e Paulo. As explicações de usos judaicos mostram que entre seus leitores havia pessoas que não eram de origem judaica. Ele eliminou assuntos de pouco interesse para os gentios, como as genealogias. Quando mencionou a tradição judaica, ele geralmente a explicou, registrou a vida de Cristo conforme ele a ouvira de Pedro. Marcos parece ter se preocupado mais com o que Jesus fez do que com o que ele ensinou. Apresentou Jesus como um servo, enfatizou os milagres de Jesus, porque neles pode-se ver o amor e o cuidado do Senhor pelas pessoas. O Evangelho de Marcos é o mais antigo dos evangelhos canônicos. Marcos escreveu o seu evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? O evangelista, porém, não responde à pergunta. Não responde à pergunta com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus. Ele apenas relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si só à conclusão que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O livro de Marcos é apenas o começo da boa notícia. O autor deixa claro que sua obra não é completa e que, para chegar ao fim, supõe que o leitor tome uma posição, continuar o livro através de sua própria vida. Continuar no tempo presente a atividade concreta de Jesus, através da prática de fazer renascer continuamente a esperança da vinda do reino. No Evangelho de São Lucas, Lucas era conhecido como Dr. Lucas, era um médico, amigo de Paulo, que o acompanhou em várias de suas viagens missionárias, incluindo a viagem a Roma. Ele escreveu seu livro para um senhor chamado Teófilo. O objetivo de Lucas era escrever um relato digno de confiança. Por isso, ele escreveu tudo com cuidado e rigor, procurando fontes seguras. O Evangelho de Lucas contém vários detalhes sobre a família e as origens de Jesus. Apresenta Jesus como o Filho do Homem e coloca ênfase especial na sua humanidade perfeita. Ele escreveu mais ou menos na mesma época de Mateus, por volta de 85 a.C., depois da destruição do Templo de Jerusalém, por volta de 70 d.C. Porém, enquanto Mateus escreveu para a comunidade judeu-cristão, Lucas se dirigiu às igrejas fundadas no mundo da cultura greco-romana, por Paulo, Silas, Timóteo, Tito e outros. A tradição o situa em Éfeso. O Evangelho de Lucas apresenta o caminho de Jesus como um caminho que se realiza na história. Para percorrê-lo, o Filho do Altíssimo se faz homem em Jesus de Nazaré, trazendo para dentro da história humana o projeto de salvação que Deus tinha revelado, conforme a promessa feita no Antigo Testamento. O ápice do terceiro evangelho está nas palavras de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos de Deus. Lucas vê a morte de Jesus como assunção, o ápice do caminho de Jesus para o mistério de Deus. E Deus responde com a ressurreição, que revela e legitima o caminho de Jesus como o caminho da vida. Jesus é o educador que mostra pela sua palavra e ação, pela sua morte, ressurreição e ascensão, o caminho que leva à salvação e à comunhão com o Pai, fonte e fim de toda a vida. O Evangelho de São João, João, filho de Zebedeu, também um dos 12 apóstolos e um dos mais próximos de Jesus. João era um ex-pescador, provavelmente foi escrito depois dos outros três evangelhos e tem sua própria ênfase especial. É às vezes chamado de evangelho autótico, visão própria. João apresentou Jesus como o Filho de Deus. João escreveu seu evangelho com o objetivo de ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Seu evangelho é bastante diferente dos outros três, porque procura contar outras partes da vida de Jesus, talvez menos conhecidas. O Evangelho de João é diferente dos três primeiros. Em Mateus, Marcos e Lucas, há muitos milagres e palavras de Jesus. Em João, encontramos apenas 7 milagres, que são chamados sinais, e alguns discursos que se desenvolvem lentamente, repetindo sempre os mesmos temas-chave.
Os 3 primeiros evangelistas reuniram, completaram e editaram os assuntos que formaram a catequese existentes em suas comunidades. João seguiu um caminho diferente. Seu evangelho é uma espécie de meditação, que procura aprofundar e mostrar o conteúdo da catequese existente em sua comunidade. Seu evangelho visa a despertar e a alimentar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Para João, Jesus é o enviado de Deus, aquele que revela o Pai aos homens. Deus ama os homens e quer dar-lhes a vida. Jesus revela esse amor e realiza a vontade do Pai, dando sua vida em favor dos homens. João procura mostrar isso através dos 7 sinais que ele apresenta na primeira parte do Evangelho, salientando aí a importância do compromisso da fé. Na segunda parte, ele mostra a mesma coisa, salientando a importância do amor e narrando o supremo sinal, a volta de Jesus ao Pai, através da morte e ressurreição. João salienta no seu evangelho as reações que os homens têm diante de Jesus. Reações de aceitação, que levam à vida, e de recusa, que levam à morte. Cada um dos evangelhos tinha um propósito distinto por trás do que escrevia. E ao executar esses propósitos, cada um enfatizou aspectos diferentes da pessoa e ministério de Jesus Cristo. É isso aí. Ótimo. Muito bom. Não precisa nem acrescentar mais nada. Vamos para Atos dos Apóstolos, que é Rafael e Andressa, né? Que eu pedi para eles falarem. Cadê eles? É o que, Zé? Eu não entendi. Coloquei lá no grupo para vocês falarem sobre Atos dos Apóstolos. Um resumo, para exemplar para a gente. Atos dos... Ah, eu não vi, não. No grupo eu não vi. Andresa sabe, não sabe não? Eu não sei porque ela tava sem celular. Ela só conseguiu pegar, porque ela tava sem carregador. Ela só conseguiu pegar o carregador dela hoje. Um novo. E eu não sabia porque eu tava na casa de minha mãe. Tava doente e antes disso tava viajando. Eu não tinha visto o grupo. Atos dos Apóstolos, né? O livro do Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre o ano 80 e 90, depois de Cristo. Seu autor é o mesmo terceiro evangelho. Desde o século II, a tradição o identifica como Lucas, ou seja, Lucas é o autor do livro, o médico que acompanha Paulo. De fato, alguns acreditam que é continuação do evangelho de São Lucas. Ambos formam, segundo o autor, o caminho da salvação. O Evangelho apresenta o caminho de Jesus e o livro dos Atos dos Apóstolos, o caminho da igreja, que prolonga o caminho de Jesus até os extremos da terra. O relato que une as duas obras é a ascensão que coroa a vida de Jesus e funda a missão universal da igreja. A atividade missionária da igreja é apresentada como a grande viagem de Jerusalém até Roma, centro do mundo na época. Por isso, a evangelização é vista como caminhada, a vida cristã recebe o nome de caminho. Podemos dizer que o livro do Atos dos Apóstolos é o evangelho do Espírito. Aí se conta que o Espírito Santo prometido, faz nascer a comunidade cristã e aí impulsiona para testemunho aberto, corajoso do nome de testemunho aberto e corajoso do nome de Jesus. Isto é, para anunciar a palavra e a ação libertadora de Jesus. Esse testemunho provoca o surgimento de grandes novidades que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da sociedade, né? É a partir do Atos dos Apóstolos, onde contém todas as ações, ou quase todas as ações, em que os apóstolos fizeram a partir da subida de Jesus aos céus. Que aí ele manda o Espírito Santo, e aí os apóstolos saem em missão, formando comunidades, e aí que a gente vai ver aquelas primeiras comunidades, né? Aquelas 7 comunidades que a gente falou, né? No início, né? E, então, aí formando essas 7 primeiras comunidades, elas vão se espalhando. E se espalha mais ainda com Paulo, né? Quando Paulo
ele é chamado por Jesus naquele encontro em que ele cai do cavalo, né? Aí ele vai ser um apóstolo de Cristo também. E ele abre a questão de levar essa palavra de Deus a outras pessoas que não só os judeus, né? E aí vai se formando, vai ampliando e o cristianismo cresce, certo? As cartas, que é Jane e Luciane. Jane que pediu para avisar também que faleceu um parente dela e hoje à tarde estava tendo um velório, então não pôde aparecer, certo? Então, Luciane apresente para a gente um pouquinho sobre as cartas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Vou apresentar um resumo, né? Porque como eu tinha passado um para você, mas estava incompleto, então, mas eu acho que esse resumo que eu tenho aqui, acho que vai dar para dar uma pincelada. Eu vou começar como os romanos. Nesta importante carta, Paulo escreve aos romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos que crêem em Cristo. O apóstolo reafirma a grandeza, bondade de Deus e declara que, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. Aí eu vou falar sobre 1 Coríntios, né? Esta carta é especificamente dos problemas que a igreja de Coríntio estava enfrentando. Estão escutando? Sim. 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 Pronto. A igreja dos Coríntios estava enfrentando disserção, imoralidade, problemas quanto à forma de adoração pública e confusão sobre os dons do Espírito. Coríntios 2. Nesta carta, o apóstolo Paulo escreve sobre seu relacionamento com a igreja de Coríntios e as dificuldades que alguns falsos profetas haviam trazido ao seu ministério. Galatas. Esta carta expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconhecidas com Deus. Efésio. O tema central desta carta é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formada a partir de muitas nações e raça. Filipenses. A ênfase desta carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo a escreveu quando estava encrencado. Colossenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colossenses que abandone suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. Tessalonicenses. O apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. 2 Tessalonicenses. Como em sua primeira carta, o apóstolo Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os cristãos para a vida do Senhor. 1 Timóteo. Esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. Timóteo 2. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta, lança um último desafio aos seus companheiros de trabalho. Tito era ministro em Creta
Nestas cartas, o apóstolo Paulo o orienta sobre como ajudar os novos cristãos. Filamon. Filamon é instado a perdoar seu escravo. Onésio, que havia fugido, Filamon deveria aceitá-lo de volta como um amigo em Cristo. Hebreus. Esta carta exorta os novos cristãos e o novo cristão a não absorverem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Tiago aconselha os cristãos a viverem em prática sua fé e, além disso, oferece ideias sobre como isso pode ser feito. Pedro, esta carta foi escrita para confrontar os cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Pedro 2. Nesta carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leias a Deus. João 1. Esta carta explica verdades básicas sobre a vida cristã, como ênfase no momento de amarem uns ao outro. João 2. Esta carta, dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, adverte os cristãos quanto aos falsos profetas. João 3. Em constante com a sua segunda carta, esta fala da necessidade de receber os que pregam a Cristo. Judas adverte aos leitores sobre a má influência de pessoas alheias à irmandade dos cristãos. Acaba aqui. Certo. Então, são 21 cartas, não é isso? Sim. Sendo que 7 cartas são de Paulo. 3 são os discípulos dele. E 3 que são consideradas pastorais. Aquela que Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? E depois tem as cartas católicas, que são aquelas outras últimas, que é de Tiago, 1º e 2 Pedro, e 1, 2 e 3 João e Judas, né? Então, são 21 cartas, né? Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos. Escreveu. Ele nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia. Ele é filho judeu, da tribo de Benjamim, e que escreveu, ou cresceu, sua sombra da mais perfeita tradição judaica, porque ele era judeu, né? E ele, jovem ainda, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião, tornou-se mestre e fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Então, cheio de zelo pela religião, ele perseguia os cristãos, e depois que ele teve encontro com Jesus, ele mudou de vida, né? Antes ele era Saulo, se tornou Paulo, né? Com essa mudança de vida, né? E aí ele escreveu algumas dessas cartas aí que já foi citado, né? E por último, né, o livro do Apocalipse, né? E a gente pediu para a Luana falar. Ela não entrou até agora, né? Alguém lembra do nosso último encontro, que foi sobre o Apocalipse? O Apocalipse. Nosso último encontro, né? Eu tenho até um pequenozinho resuminho também, falando só um pouquinho. Quer que eu leia? Pode. Do Apocalipse? Pode. Este foi aqui ele fala, assim, ó, para encorajar os cristãos
porque estavam sendo perseguidos e para reafirmá-lo na confiança de que Deus cuidará deles, usando símbolos e versões. Só isso mesmo, não tem mais nada assim, não. Foi só um pedaço que veio no final. Mas se Então, quiser, eu posso Apocalipse ler. quer dizer revelação. Este ali, portanto, uma mensagem reveladora. O autor procura revelar o mistério do que está acontecendo, do que vai acontecer. Deus vai agir na história, julgando e destruindo o mal para implantar definitivamente o seu reino entre os homens. O Apocalipse é de uma compreensão difícil, porque o autor faz largo uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso pode ser facilmente entendido quando vemos que o livro nasce dentro de uma situação difícil. O povo de Deus está sendo oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Em tais circunstâncias, não se pode falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de resistência e ação. O autor desse livro também, né, João, ele estava preso, então ele tinha que mandar coisas que fosse passar pelos os soldados, eles não identificassem o que estava sendo escrito ali, né? Por isso que a gente, no encontro passado, estudou essa questão dos números, algumas figuras que são utilizadas, que ele utiliza nesse livro para poder passar a sua mensagem, né, de revelação desse Cristo e de fortalecimento das comunidades, né, para quem ele escreve, né? E aí ele escreve primeiramente para aquelas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, deixa eu ver o nome das outras, Tiatira, Sardes e Filadélfia, né? Falando um pouco sobre revelando um pouco sobre esse Cristo, e aí utiliza aqueles números para identificar quem é o imperador, a união dos homens, né? O que referir-se a Deus e por aí afora, né? Então, ele vai fazer com que as pessoas possam entender nessas comunidades quem é o que ele quer dizer, porque ele fala uma linguagem que o povo também entende, né? Então, não é uma linguagem que as pessoas daquela época não entendiam. Então, 2 grandes motivos levaram o autor a dirigir sua mensagem às comunidades cristãs, que são da Igreja da Ásia Menor, que é o secretismo religioso, e a dominação romana e a religião imperial, né? Então, João queria advertir os cristãos quanto aos perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis que iriam passar por causa da fé. O livro de João é alimento para a fé e fortalecimento para a esperança do povo. Para esse povo, a salvação não consiste simplesmente em melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo nascer um novo mundo de justiça, fraternidade e partilha. Certo? Conseguir compreender um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. É importante vocês terem na cabeça de vocês essa estrutura, poder entender, até mesmo quando a gente disser sobre algum livro, você já entender mais ou menos onde está esse livro, né? Se eu falar, por exemplo, um livro que é histórico, você já vai saber mais ou menos que está no Antigo Testamento, que está lá logo perto do início, né, da Bíblia. Se eu falar sobre uma das cartas, por exemplo, cartas Romanas, vai ser a primeira carta, então é após o Atos dos Apóstolos, então já vai estar lá as cartas. Então, nós temos que ter essa noção toda de estrutura para a gente poder compreender melhor e a palavra de Deus, né, e poder encontrar assim mesmo quando a gente precisar, né, de ler alguma coisa, então fica mais fácil esse entendimento. Certo? Certo. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Nós temos outra parte. Nós fizemos essa oração uma vez, que eu vou passar agora para você novamente, sobre a oração do Pai Nosso. Então, eu vou precisar que uma pessoa faça Deus e uma outra pessoa um cristão. Quem pode? Quem quer fazer Deus aí?
Hein? Quem quer? Quem quer fazer Deus? Quem quer fazer um cristão? Um diálogo que vai ter aí. Tá, posso ser o cristão. Quem vai ser Deus? Sim. Quem vai ser cristão? Quem vai ser Deus? Eu posso ser o cristão. Quem vai ser Deus? Estou esperando voluntários, né? Tudo bem. Eu vou. Gustavo? Isso. Então tá. Então pode começar aí. Então é uma coisa para a gente meditar um pouco o Pai Nosso, né? Jesus nos ensina a rezar, movido pelo Espírito Santo, né? Onde tiver cristão, Eliane, né, vai fazer. E onde tiver Deus, o Gustavo vai fazer. E a gente vai também acompanhando e meditando um pouco essa reflexão, tá bom? Pode começar. Pai nosso que estais no céu. Sim, estou aqui. Por favor, não me interrompa. Estou rezando. Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. Pai nosso que estais no céu. Aí, você chamou de novo. Fiz o quê? Me chamou. Você disse, Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Como é que posso ajudá-lo? Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. Me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever. E não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como podes dizer Pai Nosso sem lembrar que todos são seus irmãos? Como podes dizer que estás no céu se você não sabe que o céu é a paz, que o céu é amor a todos? Realmente ainda não havia pensado nisso. Mas prossiga sua oração. Santificado seja o vosso nome. Espere aí. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, sei lá o que significa. Como é que eu vou saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi, mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra, santificado. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está falando sério? Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o senhor tivesse um controle de tudo. Um controle de tudo que acontecesse no céu e na terra também. Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos? A maneira com que você gasta o seu dinheiro, o muito tempo que você dá à televisão, as propagandas que você corre atrás e o pouco tempo que você dedica a mim. Por favor, pare de me criticar, ou pare de criticar. Desculpe, pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo, tens razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde. Não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito mal. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa nova atitude sua. Olha, senhor, preciso terminar agora. Essa oração está demorando muito mais do que costuma ser. Vou continuar.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pare aí. Você está me pedindo pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem pão. Pode pedir-me o pão que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte de sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Está vendo? Olhe, Senhor, ele já criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas e sua oração? O que quer dizer sua oração? Você me chamou e eu estou aqui. Quero que saias daqui transfigurado. Estou gostando de você ser honesto, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você, não acha? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não vai não, vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. Basta você querer. Pode? Mas como? Perdoe seu irmão. Eu perdoarei você e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então não me peças perdão também. Mais uma vez está certo. Mais do que quero vingar-me, quero a paz com o Senhor. Está bem, está bem. Eu perdoo a todos, mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. Isto que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminamos a oração. Prossiga. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ótimo, vou fazer justamente isso. Mas não se ponha em situações onde possa ser tentado. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho errado. Não use tudo isso como saída de emergência. Não estou entendendo. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre para me pedir socorro. Puxa, como estou envergonhado. Você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo, para mais uma vez vir fazer negócios comigo. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Claro que perdoo. Sempre perdoo a quem está disposto a perdoar também. Mas não esqueça, quando me chamar, lembre-se de nossa conversa. Medite cada palavra que fala. Termine sua oração. Terminar? Assim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei. É o final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo o que eu quero, quando concorda com minha vontade, quando segue os meus mandamentos, porque amém quer dizer, assim seja, concordo com tudo o que orei. Senhor, obrigada por ensinar-me esta oração. E agora obrigada por fazer-me entendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos, amo mais ainda aqueles que querem sair do erro, quer ser livre do pecado. Abençoo-te e fica com minha paz. Obrigada, Senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo. Amém. Parabéns, leram muito bem, viu? Ah, obrigada. Obrigado. Foi bem bacana o É, texto, para né? a gente meditar um pouquinho esse texto que a gente acabou de ler, vamos ler lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Quem pode ler para a gente aí?
Encontraram? Eu não. Não? Mateus, terceiro evangelho. Já vi. É Lucas, não? Isso, Lucas. Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11. Pode falar. Ô, Zé, eu, com sua permissão, eu vou precisar dar uma saída aqui. Certo. Se tiver alguma coisa para mandar, você pode mandar para mim, por favor. Quem poderia ler? Eu vou ler, viu? Se eu não conseguir terminar por causa da tosse, Gustavo continua. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória vai ser. Muito bem. Com que frequência vocês fazem as suas orações, cada um de vocês? Vocês rezam? Diariamente. Diariamente. E os outros, diariamente também? Diariamente. Eu também, Sim, diariamente. eu faço diariamente também. Agradeço ao acordar. Às 18 horas, normalmente, eu rezo a Ave Maria, né, o Pai Nosso. E 2 ou 3 vezes na semana eu rezo o terço. Eu acho que o terço a gente precisa fazer todas. Tudo bem. Como faço minhas orações? É que vocês fazem a oração de vocês? A minha é dividida em várias partes. Eu começo o dia, eu sempre vejo as leituras, né? Eu vejo a liturgia diária e leio toda a leitura. Dependendo, às vezes quando meu trabalho é mais longe, eu rezo o texto já no caminho. Se não, eu rezo à noite o texto. E exatamente antes de dormir, eu procuro ficar só para fazer aquela oração mais tranquila, mais de conversa mesmo, mais pessoal. E ler a Bíblia, alguma coisa, outras partes da Bíblia que não estejam nem relacionadas com a leitura do dia também. E os outros? Faço consagração ao Sagrado Coração de Jesus
e a oração de céus também. E o quê? Eu não entendi no final. Céus. É uma oração que tem. Não sei se você conhece. Obrigada. A parte finais. No final é um disco. É um século atrás. Eu não lembro qual século exatamente. Tem mais que compartilhar? Eu, eu, eu rezo assim, eu não tenho assim uma regra, assim, eu rezo o Pai Nosso, Ave Maria, né, deitar ou acordar, gosto de conversar ao longo do dia, toda hora uma coisa, eu estou sempre com pensamentos, conversando, e na hora de dormir eu gosto de abrir a Bíblia, eu pego assim, gosto, de onde eu abro, eu gosto de ler aquilo assim, mas não tenho uma regra assim de ler isso, de ler o texto, essas coisas, não. Eu gosto de abrir a Bíblia, onde eu tenho, eu abro e leio. E um livro ou outro que eu adquiri agora que eu tô começando. Vocês leem o Evangelho do Dia que eu coloco lá no grupo, medita com... Sim, estou sempre olhando, escuto, às vezes não dá para ler, só escuto, mas estou Sim. sempre olhando. Às vezes abro a aula também, você já vê os áudios, eu estou trabalhando e estou com fone, escutando a aula. Às vezes eu faço isso também. Essa é a oração em si, diária, principalmente se for diária, né? Eles nos ajudam nessa intimidade com Jesus, né? E na realização prática também desse Pai Nosso, que não fica só no campo da teoria, mas no campo da prática também, que a gente vai meditando cada palavra, cada gesto que a gente for fazendo, cada frase que for colocada, a gente vai meditando para que seja realmente... ela entre de fato no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, e a gente possa tomar posições a partir dali, né? Então, a oração é muito importante. Então, quem não faz diariamente, que procure fazer, para poder ter essa intimidade realmente com Jesus, que é uma conversa que você faz com Jesus. Então, é um momento que ele está ali disposto a te ouvir, e você vai falar tudo aquilo que deseja naquele instante, como também ouvir o que ele quer para cada um de nós, né? E nessa nossa nova atitude, Jesus sentiu necessidade de rezar e de se abastecer com a palavra para continuar a sua jornada. Ele se recolhia e a sós com o Pai rezava. Nós também precisamos diariamente rezar e compreender a oração que fazemos. Nessa semana, vamos nos esforçar para participar de algum grupo do nosso bairro, setor, do prédio, ou principalmente é um grupo da nossa comunidade que se reúne para rezar. Então, que a gente procure, na medida do possível, né, rezar em grupo, né? Ou o texto com o pessoal da igreja, ou uma oração, que agora tem muitas orações virtuais, né? Procure alguma coisa de oração em grupo juntos, né? Para poder crescer esse momento de oração e fortalecer também na nossa vida, certo? Tem alguns avisos para a gente se organizar, né? Já para esse ano e para o ano que vem também. Nosso recesso desse ano é a partir do dia 11/12, né? Para vocês já agendar aí bonitinho na agenda de vocês, não marcarem nada antes dessa data. Tá? O retorno no ano que vem, a partir do dia 5/2, 5 de fevereiro. O retiro que eu falei para vocês, que nós vamos fazer só a nossa turma, 10/4. O batismo dos adultos, aqueles que não são batizados, exceto Luciane, que vai, por motivo de força maior, ela vai ser batizada dia 4 de dezembro, né, agora. Mas os outros todos vão ser batizados no sábado de Aleluia, que é dia 16/4. E nós vamos ter um segundo retiro, que nesse retiro vai ter a confissão e também a primeira Eucaristia daqueles que não têm, certo? Dia 29/5. E a Crisma, que vai ser no dia 5 de junho, que é dia de Pentecostes, certo? O valor total que a gente geralmente cobra para todos
essas atividades, que aí inclui o local do retiro e assessores, camisa da crisma, vela e lembrança e valor do bispo, né? Então, tá nesse valor aí que a gente, desde este ano, está cobrando, né? R$ 170 para cobrir todos esses gastos aí. Que a gente, na crisma, a gente não vai com a roupa, assim, qualquer roupa. A gente manda fazer uma camisa, né? Onde todo mundo vai com camisa e geralmente calça jeans, certo? Então, aí a gente manda fazer a camisa e está incluso essa camisa, né? Também tem a vela, que tem um certificado, que a gente chama de lembrança, né? Que a gente, com o nome da pessoa, quem foi o bispo, a data direitinho e o nome do padrinho, para vocês guardarem de lembrança. E a gente sempre passa um valor de contribuição para o bispo que vem, né? Fazer a celebração também, né? E o local onde a gente vai fazer o retiro e quem for pregar também o retiro. A alimentação no dia dos retiros, a gente geralmente faz partilhado. Cada um leva um prato e lá a gente partilha e come junto. Junto, assim, no sentido. Lá, nessa casa onde a gente faz, que é lá no Santo Antônio da Barra, ele já tem pratos, colheres, essas coisas. Então, cada um leva um prato, coloca lá e cada um vai pegando, colocando o seu prato e tal. Certo? É partilhado o almoço. Tá certo. Tá bom? Aí, quando estiver mais próximo no início do ano que vem, a gente, quem já quiser adiantar, já vai falar comigo para eu passar uma conta para vocês depositarem o valor, certo? Tá certo. Quem for batizar, terão os valores próprios do batismo, além desse valor aí, viu? Sim, quem for batizar, tem um valor do batismo que é R$ 50 que se cobra, né? Lá pela taxa, que a gente chama taxa de batismo, que é direto com a secretária lá na igreja, tá? Quem for fazer a primeira Eucaristia terá um acrescimento do valor também de R$ 10 para cobrir uma vela e a lembrança que é utilizada na primeira Eucaristia, que é feita lá no segundo retiro, dia 29 do 5, certo? Que é além desse valor aí de R$ 170. Alguma dúvida? Não, esses valores a gente só vai pagar o ano que vem, José? A partir do ano que vem que a gente vai, a não ser que você queira parcelar alguma coisa assim, que a gente vai colocando aos poucos, né? Mas a partir do ano que vem. Tá certo. Que bom, eu ia comentar com você sobre esse recesso, que eu ia ter um problema, mas eu acho que encaixou certinho, acho que não vai ter problema nenhum, não. Certo. Que bom. Alguma dúvida? Anotar direitinho aí. Qualquer coisa, coloca lá no grupo também, só essa parte para vocês anotarem na agenda de vocês, tá bom? Ô, José, se puder, melhor. Em relação ao batismo para adulto, como seria a roupa assim? Eu tenho essa dúvida, eu ia perguntar. A roupa é branca. Não pode ser roupas decotadas. Sim. Roupas mais comportadas, né? Se for vestido longo, né? Comportado. Se for de calça, é uma calça branca, de forma comportada e é normal. Normal, tá certo. Normal. Tá bom. É bom levar uma toalhazinha. Lá vai ter uma toalha. No seu caso, não vai precisar, porque vai ter vai ser só você no dia. Então, tem uma toalha lá para fazer o batismo, porque vai molhar o cabelo, né? Aí, para enxugar, não ficar molhando a roupa toda. Mas, no mais, é tranquilo. Tá certo. Então tá bom. Aí, tá na bom, hora do batismo, o padrinho vai colocar a mão no seu ombro, né? Depois vai acender a vela e vai ficar lá juntinho de você. Aí o padre vai falando, entendeu? Tá certo. Eu vou conversar com ele direitinho, uma questão da liturgia, como é que vai ser, tá? E aí eu te passo. Tá bom. Tá? Pra você não ficar perdida lá, nem os padrinhos também. Tá bom. Vai me segue no tiroteio. Exatamente. A gente faz um ensaiozinho antes. Tá certo, José. Alguma dúvida, gente? Ou não? Tá tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa oração final? Vamos. Vamos fazer juntos o oremos. Oremos, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia em que o Senhor nos trouxe até aqui para aprendermos de Jesus como orarmos. Muito obrigado. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz
Senhor que vem sobre a terra e toda meu ser permanece em nós. Que o Deus da compaixão acenda em nós o fogo do amor e nos abençoe agora e sempre. Agora e sempre. Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembra que quando eu coloco lá o link, no encontro tem uma Bíblia, a vela e uma imagem de Nossa Senhora. Sempre tem essas três coisas próximas e a vela acesa com a imagem de Nossa Senhora para as nossas orações, viu? Todos Tá certo. tenham isso perto de vocês para podermos fazer as nossas orações. Tá bom. Então, bom final de semana para vocês. Obrigado por mais um encontro. Sábado que vem nós estamos aqui de novo firme e forte. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tá bom. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Tá bom. Tchau, José. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Oi, José. Desculpa aí pelo resumo, viu? Oxe, imagina, tá bom. Viu? Tá bom. Obrigadão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Alô, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testando, 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 testando. Oi. Alô, alô, alô. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas? O que é beleza? Um encontro ao acaso com um desconhecido sedutor? Tu és refúgio, tu és consolo, és abrigo na tempestade. Tu és a força, és a esperança de todo aquele que espera em ti.
minha alma só espera em ti. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Abrigo na tempestade, tu és a força, és a esperança de todo aquele que espera em ti. Minha alma só espera em ti. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Queremos te ver, vem até nós. Queremos ver o teu poder e tua glória, o teu poder e tua glória. Todo meu ser anseia por ti, todo meu ser anseia pela tua santa chama, anseia pela tua santa chama, chama de amor. Meus amados, presta atenção. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vem nos dizer que não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Que você possa deixar o Espírito Santo gritar em ti o nome daquele que nos redimiu. Que você possa deixar o Espírito gritar em ti o nome daquele que nos salvou. Jesus, nome que cura, nome que liberta, nome que transforma a enfermidade em saúde, a escuridão em luz. Invoque esse nome santo, invoque esse nome que exala cheiro de santidade. Aleluia. exaltamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus,
Relaxa, na Americanas você acha. Relaxa, na Americanas você acha. Relaxa, na Americanas você acha. Americanas. O Bradesco acredita que quando a gente se abre para o futuro acontece. Bora nessa com o Bradesco? Para você que não para, abra-se para o futuro. Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. Espírito de Deus, desce sobre nós, como em Pentecostes veio. Espírito de Deus, desce sobre nós, como em Pentecostes veio. Vem encher esse lugar de amor. Vem encher esse lugar de amor. Vem encher esse lugar de amor. Vem encher esse lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enche esse lugar de amor. 1, 2, 3, 4, Enche 5, esse lugar de 6, amor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como em Pentecostes. Como em Pentecostes.